gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Natália Leonde e aqui a gente fala um pouquinho sobre maternidade e família com propósito. Seja muito bem-vindo! E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o relato de parto. Gente, é um dos vídeos muito esperado para quem tá grávida, né? Para quem tá aí chegando nessa parte de ter o seu bebê, tá grávida ou na reta final ou no início, quer aprender um pouquinho sobre o trabalho de parto, sobre ouvir relatos positivos sobre o trabalho de parto, não aqueles relatos onde te assusta, onde é uma dor da morte, porque foi muito difícil, Deus me livre. Não. Aqui eu vou falar um pouquinho com vocês sobre um relato de parto com propósito, sobre o Senhor em cada momento, sobre o Senhor em cada detalhe, aonde o nome do Senhor foi glorificado, do início ao final. Então fica comigo. Vamos lá, gente. A gravidez, como que funcionou? Bom, a minha gestação foi uma gestação muito tranquila, muito abençoada pelo Senhor, não teve nenhuma intercorrência, tudo indicava que seria um parto normal, né? 90% da minha gestação indicava por um parto normal, e sim, foi um parto normal. A vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável, e ela se cumpriu. Então foi um parto normal. Os meus planos, né, na gestação, na gravidez, eu esperei muito por um parto cesárea, eu pedi ao Senhor por um parto cesárea, mas eu sempre falei, Senhor, que a tua vontade se cumpra. E não a minha, mas que a tua vontade possa se concretizar. Quero muito parto cesárea, Senhor. Mas o Senhor tem para mim um parto normal, amém. Eu sei que o Senhor está me preparando para aquilo que o Senhor quer. Para aquilo que o Senhor arquitetou, planejou para minha vida. E vamos lá, gente. Os primeiros sinais, como que eu identifiquei? É agora. É esse momento. Sim, é hoje que o meu bebê milagre vai vir ao mundo. Como que consegue identificar, né? Mas vamos lá, gente. Eu acordei de manhã, 5 horas da manhã, com uma dor diferente. E aí veio a dúvida, né? Será que essa dor é uma contração de treinamento ou será que é a contração de trabalho de parto? Só que naquele momento eu consegui identificar. O seu corpo, ele arruma um jeito de te falar que chegou o momento. Que o seu corpo está se preparando para aquilo, para o momento do parto. E o Senhor também, ele te guia, ele te conduz. A Bíblia fala que o Senhor, ele nos conduz por caminhos tranquilos, por águas tranquilas, por caminhos verdejantes. Então fica calmo, o Senhor, ele vai te conduzir. E naquele momento, eu levantei, fui no banheiro, voltei e as dores um pouco mais fortes. 39 semanas de gestação, né? Eu falei, eu acho que é agora. A dor começou a vir de uma maneira mais intensa, as dores começaram a vir mais intensa, e eu me lembro que eu peguei o telefone, 6 horas da manhã, por aí assim, aí eu mandei mensagem pro meu esposo, eu falei, amor, eu acho que nosso menino vem hoje. Aí ele já me respondeu no trabalho, tá sentindo dor, tá passando mal? Eu, calma, sim, comecei a sentir as contrações, mas pode vir com calma, tranquilo, que eu creio que vai dar tempo. Aí tá, ele tá bom. Se acalmou, né? Porque homem tem que ser desesperado, né? E aí eu me lembro que no intervalo de uma contração pra outra, eu comecei a arrumar as coisas. Eu tinha, gente, olha, eu acho que umas 3 peças que tinham chegado no Mercado Livre há pouco tempo, do dia do parto. Então, assim, o que eu tava fazendo? Passando o bodyzinho da saída, a calça e a manta pra colocar dentro da bolsa. Olha isso, né? Quer deixar tudo pro último momento, né? O mal do brasileiro, né? Mas, enquanto eu passava ali as roupas, a contração vinha, eu parava, respirava, e a dor aliviava, eu terminava de passar. Eu me lembro que nesse momento eu conversei com algumas amigas minhas, eu falei, olha, eu acho que é agora, eu tô sentindo contração. E quem tava acordado ali me respondeu. E aí eu fui, terminei de passar, a dor vinha, eu respirava. E ficou assim. Chegou um momento, ainda para a maternidade. Meu esposo chegou do trabalho, eu já tinha tomado banho, já tinha botado o vestido, já estava com as bolsas em cima da mesa da cozinha, pronta para poder ir ao hospital.
E aí ele veio e falou assim, tá tudo bem? Eu falei, tá, as dores estão vindo, mas quando vem eu respiro, faço a respiração certa, ela vem, passa, volta e passa. A contração de início é assim. E aí ele virou e falou assim, tem certeza que você tá sentindo mesmo? Eu falei, tô sim, vamos pro hospital. Porque assim, a maternidade onde eu ganhei o Teodoro é uma maternidade bem longe de onde eu moro. Então assim, eu orei muito a Deus, eu falei, Senhor, não deixa eu chegar no hospital e ser alarme falso. Não deixa, Senhor, senão vai ser combustível que vai se gastar, que vai gastar à toa, sabe? É todo um processo. Eu falei, Senhor, por favor, quando for a hora de eu ir pra maternidade, não seja alarme falso. Orei muito pedindo isso a Deus. E aí, gente, cheguei na maternidade. Quando eu cheguei na maternidade, fui direto pra sala de onde te recebe. Não é o pré-parto, é a sala onde te recebe. E aí a moça foi lá, a médica foi lá, me examinou e falou, olha, você dá com 4 para 5 de dilatação. 4 para 5? Deixa eu explicar pra vocês uma coisa. Quando eu tive a Cauane, eu cheguei no hospital com 2 de dilatação. E era uma dor que eu não conseguia ficar parada. Já do Teodoro, eu acredito que por ser uma segunda gestação, gente, e assim, eu estudei muito sobre trabalho de parto. No finalzinho já. Comecei a estudar com 37 semanas, porque foi aonde, através de um sonho, Deus falou comigo que seria parto normal. E aí fui pro médico, conversei com o médico, ele falou, olha, vai ser parto normal e tudo mais. E aí eu comecei, o médico do meu pré-natal, ele falou, ó, tudo indica que vai ser parto normal, não tem por que fazer uma cesárea em você. Então desde esse momento eu comecei a estudar. Aí eu comecei a estudar sobre respiração, como eu falei com vocês, vocalização, posição, tudo que pudesse aliviar a dor. Então, agora, na gestação do Teodoro, eu cheguei no hospital com 4 para 5. Eu nem acreditei. Eu falei, como assim? 4 para 5 de dilatação. E comecei a agradecer ao Senhor. Eu falei, Senhor, obrigada. Obrigada porque não é alarme falso. Obrigada porque não vou precisar voltar para casa. E eu já tava ali com 4 para 5. Então, assim, eu estava conseguindo suportar a dor. Com a ajuda de Deus, claro, e com todas as técnicas que eu estudei, que foi a respiração. Quando a dor vir, não briga com a dor, não tenta ir contra a dor, deixa a dor vir. Respira, vocaliza, se necessário for. A vocalização, eu só comecei a usar com 7 para 8. De início até 4 para 5, eu não precisei usar. Gente, alguém me ligando, meu Deus, deixa eu desligar aqui. Pronto. Então, do início das dores, né, até 4 para 5, eu comecei a usar a respiração. E usei a respiração até o final. Até onde eu consegui, né. E aí, a gente foi pra ela me mandou pra uma outra sala pra mim poder receber medicamento. Ela ainda virou pra mim e falou assim, olha, mãezinha, você quer fazer um medicamento na veia pra aliviar um pouco da dor, um enjoo? Eu falei, sim, eu quero. Aí eu fui lá, recebi na veia remédio de pirona, Buscopan e remédio pra enjoo. Ajudou um pouco, né? E aí meu esposo foi, resolvi a papelada toda da internação. E antes de eu subir pra cima, pra sala de parto mesmo, eu tava na sala de pré-parto. Quando chegou o momento de eu subir pra sala de parto, e detalhe, essa salinha pequenininha que tinha embaixo, onde eu recebi a medicação na veia, com Buscopan e remédio de enjoo, eu também fiz o Cajotoco, que é para poder acompanhar os batimentos do bebê e um nível de contração. Então, depois desse nível de contração e depois de ouvir os batimentos do bebê, aí sim, elas falaram, olha, agora você vai subir, porque realmente você vai ficar. Então, ok. E aí, troquei de roupa, botei a camisola e subi. Antes de eu subir, ela falou assim, olha, Natália, antes de você subir, eu preciso saber se eu mando você pra sala de parto ou se eu mando você pra sala de pré-parto, pro seu quarto. Aí eu falei, tudo bem, então eu vou te dar um toque pra poder saber como é que tá a dilatação, tá bom. Fui pra poder fazer o toque. Quando chegou pra poder fazer o toque, gente, eu cheguei no hospital 8 e pouca, 9 horas.
com 4 para 5. Na hora que eu recebi o toque para poder subir para a sala de parto ou para o meu quarto, né, que estava separado lá, para mim, eu estava com... Era mais ou menos meio de pouca, 1 hora, com 7 de dilatação. Mas naquele momento, eu me lembro que eu virei pro Vinícius e falei: eu tô com 7, Vinícius. Eu tô com 7 de dilatação, como assim? Então assim, Deus, ele foi tomando controle de tudo, sabe? De tudo. Porque a gente tem o costume de ouvir relatos de parto de pessoas próximas da gente. Então tem pessoas que vão te assustar. Ai, é uma dor da morte. Nossa, dói muito. De fato, dói, gente. Mas Deus fez o teu corpo preparado para isso. Então sim, você é capaz. O teu corpo foi feito para isso. É algo natural do seu corpo. Claro, tem mulheres que têm passagem, tem mulheres que não têm, mas tudo bem. Então naquele momento eu falei assim: gente, eu tô com 7 de dilatação, como assim? Eu falei: Senhor, aí a dor vindo e eu respirando. E a dor começando a ficar mais intensa. E eu respirando, às vezes eu levantava, mudava de lugar, colocava a mão sobre a cadeira, ficava ali, né, abaixada com a mão na cadeira. E a dor vinha e eu respirava. A dor vinha, eu respirava e aliviava. Eu vou tentar botar aqui pra vocês algum link de canais que eu assisti que me ajudaram muito na respiração, a preparar a minha mente, tudo isso. Eu estudei, consumi vídeos assim. Por isso que uma dica que eu deixo pra vocês: ouçam relatos de parto positivos, tá? Não é relato de parto que vai te assustar, não. Relatos de parto positivos que vai te ajudar. Ouça também, outra dica, vídeos sobre respiração e vídeos sobre como preparar a tua mente para o trabalho de parto, porque vai muito de você, é muito psicológico, gente. O teu psicológico precisa estar pronto e preparado. Momento do trabalho de parto. Gente, eu subi com 7 de dilatação. Quando eu cheguei lá, gente, eu vou tentar mostrar pra vocês aqui um pouquinho do vídeo de como que era. Eu não tenho vídeo do parto, mas tinha cortes de como que foi. Então, nesse momento aqui, foi a sala que eu fui, que já era a sala de parto, né? Como eu tava com 7, ela já me mandou pra sala de parto. Então eu cheguei lá, fui recebida com muito carinho pelas enfermeiras. A sala de parto era uma sala linda, gente. Vou mostrar pra vocês aí. Luz baixa, música, tinha bola. Atrás, assim, da cama, né, do hospital, tinha pisca-pisca. Sabe, umas luzinhas, assim, como se fosse pisca-pisca mesmo. Acho que era de coração. E assim, as enfermeiras me acolheram. Gente, como a Bíblia fala que o Senhor dá ordem aos seus anjos ao seu respeito, foi isso que ele fez. Ele deu ordem aos anjos dele ao meu respeito. Quando o Senhor fala que ele tem tudo preparado, ele tem tudo preparado. É muito importante que você acredite nisso. É muito importante que você creia nisso, que o Senhor tem tudo preparado. As enfermeiras, gente, olha, se apresentaram pra mim: olha, meu nome é tal, a gente tá aqui para o que você precisar, tá bom? Você prefere ouvir, desculpa, gente, qual tipo de louvor, ou melhor, qual tipo de música aí? Eu já tinha meio que algumas músicas, tinha a playlist do meu telefone, né? E aí ela falou: pode botar sua playlist no telefone. E aí eu me lembro que eu ouvi louvores, eu me lembro que eu ouvi Alívio, Aquieta Minha Alma, ouvi alguns louvores assim que foram bons pra mim, que foi acalmando a minha alma. E, gente, foi além do que eu sonhei. Vocês viram aí, né? Que importante que foi isso, gente. O lugar preparado, o Senhor preparou o lugar. Ele preparou tudo, ele cuida dos detalhes. Entrega na mão dele, deixa ele fazer. E aí, gente, ainda dentro do relato de parto, me deixaram muito à vontade. Nesse momento, eu estava lá com a camisola já, fui pra bola. Depois da bola, eu fiquei mudando de posição, coloquei as minhas mãos como se eu tivesse não de 4, né? Eu também fiquei nessa posição de 4, mas foi lá bem depois. Mas ali naquele momento os dores começaram a ficar fortes, né? Começou a vir aquela dor e eu comecei a fazer a respiração. A dor vinha, eu respirava e aliviava. Respirava e a dor vinha, daqui a pouco ela ia embora. Fui pra bola,
Teve momentos ali onde eu fui para outros tipos de posição. Eu usei o cavalinho, que é algo que tinha lá, que eu sentava, segurava no ferro e ficava meio que assim, como se estivesse num cavalo mesmo. Usei o cavalinho, usei aquele outro que você senta, com as pernas abertas, né? E você vai fazendo força pro bebê sair mesmo. Então, assim, eu usei muitas técnicas de respiração, vocalização e muita técnica muitas posições que eu fui mudando. E assim, gente, eu queria muito ter doula. Pude ter doula? Não, porque eu não tinha condições de ter doula. O Senhor preparou essas enfermeiras como se fossem verdadeiras doulas. Elas cuidaram de mim com amor. Elas cuidaram, Natália, vamos mudar de posição, você quer ir pro chuveiro? Vamos tentar tal posição, tá melhor assim? Vamos mudar de posição? Então assim, o Senhor teve ali presente em cada momento. Em cada momento. Chegou um momento onde eu fui receber mais um toque das médicas, da médica. E aí ela falou, vamos receber mais um toque, Natália? E aí era 4 horas da tarde. Quando foi 4 horas da tarde, ela me deu toque. Eu falei, devo estar com 8 para 9 ou 9 para 10. Para minha surpresa, eu estava com 7 de dilatação ainda. Naquele momento a médica se assustou. Eu percebi que ela ficou um pouco desconfortável, ela já tá com 7 ainda. E aí ela chamou a enfermeira lá fora. Nesse momento, eu fiquei assim, meu Deus. Por que ela chamou a enfermeira lá fora? Como assim eu tô com 7 de dilatação ainda? Parou de evoluir. Parou de evoluir. Era pra mim estar com 4 horas. Era 4 horas, era pra mim estar com outro nível de dilatação. Mas é como se parasse no 7. Não estava evoluindo. Nesse momento, a enfermeira voltou e falou assim, olha, a médica percebeu que a sua dilatação não está evoluindo. Então, a gente veio te perguntar se a gente pode optar por aplicar em você um remédio que vai acelerar um pouco da dilatação e com isso fazer com que o parto seja mais rápido, porque você está há muito tempo com certa dilatação. Nesse momento eu me lembrei, eu acho que o nome desse medicamento é ocitocina. Eu acho que é isso, se eu não estiver falando errado. Nesse momento, meio que veio um medo no meu coração. Eu virei pra ela e falei assim, não, eu não quero fazer uso desse remédio. Porque na gravidez da Cauane, eu me lembro que o médico falou assim, vamos aplicar nela tal remédio. Eu acho que foi esse. É esse, né? Esse é o remédio. Eu só não me lembro se é esse o nome, tá bom? Então me perdoe se eu estiver falando o nome errado, gente. Mas nesse momento que eu recebi a ocitocina, se eu não me engano foi esse remédio, na veia, no parto da Cauane, nossa, a dor aumentou. E de fato, acelerou. A dilatação foi mais rápido. Então isso ajuda a que o bebê nasça mais rápido. Então naquele momento, eu me lembrei. Eu falei, não, eu não quero fazer uso desse remédio. Ela falou, mas por quê? Eu falei, porque eu já fiz. E eu sei que ele acelera o dilatamento para o bebê nascer mais rápido, mas a dor aumenta. Porque assim, conforme o seu corpo dilata, a dor é maior, porque o seu corpo tá abrindo, né? O canal tá abrindo para que o bebê passe. E aqui naquele momento o medo veio e eu falei, não, eu não quero. Aí meu esposo virou pra mim e falou assim, acordou, gente, vou voltar. Gente, tive que voltar aqui com companhia, né? Aqui. Por favor, prestem atenção em mim, gente, que não dá. Tem um bebê aqui em salto do desenvolvimento. Então, assim, sabe aqueles cochilos? Pois é, mas tá aqui. Aqui, encantado com a flor da mesa. Vamos lá, gente. Então, eu parei sobre receber o remédio, né? Então, ali naquele momento, eu senti medo. Falei que eu não queria receber o remédio e tudo mais. E aí, a enfermeira viu que eu tava muito... como é que eu vou dizer? A enfermeira viu que eu tava muito... reativa, né? Muito ali, não quero tomar o remédio, não quero fazer uso do medicamento, não quero ir ponto. E ali naquele momento, ela viu que eu tava ali, não quero, e o medo vindo, e a dor aumentando, né? Porque 7 de dilatação, a dor já é mais intensa. E aí ela falou assim, olha só, e se a gente fazer o uso do remédio mais analgesia em você?
Porque a analgesia, ela vai aliviar a dor que o remédio causa e você vai acelerar mais, vai dilatar mais, tudo mais. E aí eu falei, não, eu não quero, que não sei o que. Eu fiquei com medo de ser mentira, né? Fiquei com medo de, isso aí é conversa pra mãe dormir e não sei o que. E aí ela tentou me convencer e não conseguiu. Chamou a médica. Aí a médica veio, eu falei, antes dela, depois a enfermeira voltou e falou assim, Natália, você já pensou em alguma outra via de parto? Aí na hora, eu me lembrei do quê? Que eu queria um parto cesárea desde o início da gravidez. Aí naquele momento, eu lembrei na época que eu pedi o Senhor pelo parto cesárea. Aí eu falei, sim, eu já pensei no parto cesárea, não sei o quê. Só que eu falei assim, o parto cesárea, ela, calma. Tô só te perguntando se você já pensou em mais uma outra via. Porque eu falei de uma maneira que, pelo amor de Deus, me leva pro parto cesárea agora. Porque a mulher com dor, gente, né? É um negócio que... Mas eu estava mantendo o controle com a respiração até então. Quando chegou 4 horas da tarde, que não tava evoluindo, aí eu já me deu meio que um certo desespero, um medo, por conta do remédio, por conta do que estava por vir. Aí ela virou pra mim e falou, ok, eu vou conversar com a médica. Aí a médica voltou e falou assim, você quer cesárea? Eu falei, quero. Ela, você tem certeza? Você já tá com 7 dilatação, com 7 camadas do seu corpo que vai ser cortada. Eu falei, eu quero cesárea, não sei o que, sei que lá. A mulher, com dor e não querendo fazer uso do remédio que iria me ajudar a acelerar o parto, né? Você imagina o desespero naquele momento. Eu fui forte, gente. Fui forte até a 7 dilatação. Aí, naquele momento, eu virei pra médica e falei isso. Ela falou assim... Ela pegou, foi muito tranquila. Ela falou assim... Chamou a enfermeira lá fora e falou assim... Prepara ela pra cesárea. Aí, a enfermeira voltou e falou assim... Olha, você comeu. Então, ela tá conversando com a anestesista pra poder ver como é que vai funcionar essa questão de você ter comido e tudo mais. Porque eu não conseguia almoçar. 1 hora da tarde, eu me lembro que eu comi foi um pedacinho de frango e mais o quê? Pedacinho de frango e um pouquinho de purê e um pouquinho de suco. Foi o que eu consegui engolir por conta da dor. Nesse momento, ela falou pra eu poder me preparar, que ela ia falar com o anestesista por conta da alimentação. Naquele momento ali, por conta da dor. Aí ela veio e falou assim, olha, Natália, aí me preparei pro parto cesárea, né? Tomei outro banho, quanto risco cirúrgico, troquei de camisola, tirei brinco, tirei aliança, tirei tudo. E aí fiquei ali esperando o parto cesárea. Ela voltou e falou assim, olha, eu tô tentando convencer o anestesista, né, de pelo menos esperar aí mais um tempo menor, porque como você comeu, você precisa estar em jejum para você não broncoaspirar, né, na hora de deitar, na hora da cirurgia. E aí eu fiquei, meu Deus, não, eu vou esperar então. Nesse momento eu pensei que o controle estava na minha mão. Seria o parto cesárea. Mas depois disso, essa parte do parto, gente, é sempre maior, mas vamos lá. Gente, esse barulho da chuva, tá? Tá chovendo aqui. Aí, por fim, gente, a médica veio, a outra médica, na verdade, veio, a que me atendeu lá embaixo, veio e falou assim, oi, Natália, tudo bom? 2 médicas vieram, que me atenderam lá embaixo. Oi, Natália, tudo bom? Então, a gente ficou sabendo que você optou pelo parto cesárea, eu já pronta pra cesárea, tá? De touquinha e de roupinha. A gente soube que você optou pelo parto cesárea e tudo mais. Você tem certeza? Tá quase já pra nascer, você tá com 7 dilatação. Eu falei sim, porque eu optei pela cesárea, tá doendo demais. Não tô evoluindo, eu não quero fazer uso do medicamento. Ela falou, mas deixa eu te explicar uma coisa, eu preciso que você confie na minha palavra. A gente não vai fazer uso do medicamento em você se você não quiser. Eu só posso aplicar se você me autorizar. Ela falou assim, já chegou falando assim já, com a voz de mansa, sabe? Sabe quando a pessoa fala com você pra te convencer mesmo? Foi o Espírito Santo, né, meu povo? Que enviou ela ali naquele momento, gente, pra poder acalmar meu coração naquele momento. E ali ela falou, olha, você pode fazer o uso da analgesia e a gente pode aplicar o remédio junto que vai aliviar e não sei o que. E falou. Meu esposo, não, vamos tentar e não sei o que lá. Primeiro ele falou,
Natália, não vamos fazer cesárea não, amor. Vamos continuar tentando o parto normal, o risco de infecção é menor, e não sei o que, sei que lá. Aí a mãe contou, não, você não sabe o que eu tô sentindo, e não sei o que lá, não quero cesárea, não sei o que, sei que lá. Aí por fim, tá, eu tava agoniada, ele não falou mais nada. Gente, eu voltei aqui agora, deixei ele ali com a avó, pra gente poder dar continuidade, mas vamos lá. E aí nesse momento, o Vinícius ainda falou, não vamos fazer o parto normal não, eu não sei o que. Aí eu falei pra vocês, né, que eu fiquei nervosa. Falei, não, quem vai sentindo dor sou eu não tô aguentando e tudo mais. Mas aí o próprio Senhor interviu na vontade da minha carne, na minha própria vontade para que a dele pudesse prevalecer. E aí ela conseguiu me convencer a tomar a analgesia, né, a anestesia, para poder aliviar a minha dor naquele momento, mas sem o remédio, porque eu não quis o remédio, não quis. Porém, vamos chegar lá. E aí o anestesista veio, aplicou em mim o medicamento. Que carinho que ele teve por mim. Ele, não, deixa ela comigo aqui agora. Ele, olha, eu sei que você vai com dor, mas eu preciso que você vire de lado e coloque sua mão aqui, sabe? O tempo todo fica ali, eu sei que você tá sentindo dor, mas tenta não se mexer, com todo cuidado comigo. Gente, Deus deu ordem aos seus anjos. Eu vou repetir isso sempre. Porque foi o que Deus fez. Deus, ele fez além, gente. O meu sonho era poder ter um parto com doulas, mas eu não tinha condição para poder ter um parto com doulas. Mas o Senhor deu ordem. O Senhor preparou. Ele foi o doulo dos doulos, né? Ainda deu ordem às suas enfermeiras ali, seus anjos ali, para poder acalmar a minha vida, né? Me preparar. E aí, naquele momento, ele veio, deu medicamento em mim. O que acontece? A analgesia é a mesma coisa da anestesia por parto cesárea. É uma hacker que te dá na espinha, né? Só que com a dosagem menor. Não é com a dosagem maior, é com a dosagem menor. Então, dura ali entre 2 e 2 horas e meia, o alívio da dor. E aí ele veio e aplicou em mim, gente. O alívio foi quase que imediato. O alívio foi quase que imediato. Foi imediato. Ele me virou, aí ele, calma, aí a dor veio. Nossa, gente, parece que eu fui em Narnia e voltei. Eu fiquei assim, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu, sim, tá tudo bem. Meu esposo veio, tá tudo bem. Eu, aham. Sabe aquele alívio da dor? Parecia que eu tava em Narnia. Era um alívio que eu não sei explicar. Não sei explicar o alívio que era. E, de fato, eu fiquei ali 2 horas e meia sem dor. Mas o corpo dilatando o tempo todo, eles ouvindo o coração, né? Porque eles falam que dá uma acelerada no coração do bebê, né? O uso desse medicamento e tudo mais. E aí, toda hora ouvindo, o coração toda hora muito bom, graças a Deus. E aí, depois a médica veio e falou assim, vamos dar o toque. Me deu o toque, eu estava com 8 para 9. Aí tá, 8 para 9. E o esperado era que dentro disso eu pudesse dilatar. Eu pudesse ter ele dentro dessa anestesia. Não aconteceu. Não aconteceu. E detalhe, no momento que ele tava aplicando a anestesia em mim, que recebi aquele alívio, né, que eu fui em nada, como eu falei com vocês, fiquei aliviada. Todo mundo me perguntando se eu tava bem, porque eu fiquei assim, parece que eu tava imóvel, por ter recebido o alívio da dor, né. E aí, um detalhe que eu não falei, eu vi meu esposo sair do tempo que, um pouco antes dele começar a aplicar a anestesia em mim. Nisso que o meu esposo saiu, eu não soube na hora, depois que ele me falou. A médica perguntou a ele se autoriza a gente aplicar um medicamento nela junto com a anestesia para poder acelerar o parto. Ela não tá evoluindo e não sei o que, não sei o que lá. Aí ele foi, fez, ele autorizou, sem me falar, mas como ele tava ali comigo, né, ele podia autorizar. E aí eles deram junto com a anestesia. Então assim, eu senti dor, eu senti alívio da dor, mas quando o alívio da dor foi passando, as 2 horas e meia foi passando, o que aconteceu? A dor veio com tudo. E nessa que a dor veio com tudo, tava com 8 para 9, então de fato me dilatou o uso da ocitocina, se eu não me engano, o uso desse remédio. Gente, tomara que eu não esteja falando errado o nome desse remédio, mas enfim, vamos lá. E aí, como eu falei, ela veio, fez o uso do medicamento em mim, me deu o toque e eu estava com 8 para 9. Então, nesse momento que eu recebi que eu estava com 8 para 9 de dilatação, isso significava o quê? Que de fato o medicamento estava fazendo efeito. Só que a anestesia passou. A anestesia passou e não fluía, ele não nascia.
continuei dilatando, aí mudei de posição, a enfermeira veio, eu já não tava aguentando mais de dor. Ela me abraçou, me acalmou, falou: calma, calma, vai passar. E quando eu cheguei a 10 de dilatação, nesse momento de 10 de dilatação, gente, o Teodoro ficava aqui em cima. Ele não descia. Não descia, ele ficava aqui em cima e não descia. E aí aquela, sabe, o pessoal ficando tenso já. E eu já com aquela dor já de 8 para 9, né? Que é a dor, é a hora que você começa a fazer força pro expulsivo, né? Que você tá quase chegando a 10 de dilatação. E aí eu comecei a sentir aquela dor e ele não descia. E eu, meu Deus, por que esse menino não desce? Vou mostrar pra vocês agora um momento onde a médica, no final do plantão dela, já era pra ela ter ido embora, mas ela ficou comigo até o final. Mesmo na troca de plantão, ela ficou comigo. Você vai ver agora nesse momento, um dos momentos onde eu cheguei a 10 de dilatação. Mesmo com muita dor, eu cheguei, mesmo com ele aqui em cima, que descia, subia, eu cheguei a 10 de dilatação. Nesse momento, eu fui pra essa posição, o Vinícius atrás de mim e ela ali. Toda hora, olhando com a lanterna, né? Toda hora olhando. Ele tá descendo, tá descendo. Você já tá com 10, faz força. Eu fazendo força, fazendo força, fazendo força. Ela sentou no chão e ficou comigo ali. Até próximo desse menino nascer. Porque ele não nasceu nessa posição. Ainda teve muita água pra rolar. Boa, tá vendo? Depois de muito insistir, mesmo assim, como vocês viram aí, ele não nasceu nessa posição. Como vocês podem ver aí, a dor vinha. Eu tentava respirar. Nessa hora que eu tava com 10 de dilatação, eu já não tava conseguindo fazer muita coisa, sabe? Não tava conseguindo mais treinar a respiração, não tava conseguindo mais vocalizar, eu só tava fazendo força e quando a dor vinha eu descansava. Meu corpo descansava, a dor vinha, eu fazia força, a dor passava, eu descansava. Eu tava tentando não me desesperar. Depois desse momento, foi a hora onde a gente tentou mudar de posição de novo, que foi em cima da cama de 4. Fiquei em cima da cama de 4, meu esposo do lado, a enfermeira do outro. Eles tentaram fazer aquela técnica do lençol aqui na minha lombar para poder aliviar a dor. E antes disso, a gente tentou outra posição. Ela falava, a enfermeira falava: me abraça, calma, calma, me abraça, quando a dor vir você me abraça. Gente, foi muito Deus, tem muito detalhe, mas não dá pra poder contar tudo, né? E aí, a gente tentou de tudo. Teve uma hora que a próxima médica veio do plantão. A minha tinha descido pra comer e a outra veio. Ela falou: Natália, só que nesse momento eu já tava com muita dor, porque eu já estava com 10 e eu pensei: pô, ele vai nascer. Tô com 10, ele não nascia. Ele não descia, gente, ele não descia. Não descia. E aí, chegou um momento onde eu comecei a me desesperar. Eu falei: eu não aguento. Gente, eu comecei a clamar em voz alta. Naquele momento ali, como uma amiga minha fala, eu entrei na partolândia. Porque eu já não conseguia mais esconder a dor ou tentar controlar. A enfermeira falava: calma, respira, calma. E aí, eu já tava com tanta dor que eu comecei a fazer um pequeno barraco, vamos dizer assim. Gente, eu já tava com 10, ele não nascia. Ele subia e descia. Olha, foi um negócio que eu segurei na mão de Deus, de verdade, gente. Aí eu comecei a falar: eu não aguento mais, Senhor, meu Deus, vem, filho, vem. Aí eu pras enfermeiras: desculpa, eu não tô aguentando mais. Ela: para de pedir desculpa. A gente entende a sua dor, a gente tá aqui pra poder te ajudar. Para de pedir desculpa. Eu não aguento mais. Comecei a clamar em voz alta: Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda.
Eu não tô aguentando mais. Aí vinha aquele versículo na minha mente. Tudo aquilo que pedindo, crendo em meu nome eu farei. Eu comecei a declarar esse versículo. Comecei a clamar. Olha, gente, o hospital inteiro ouviu o meu clamor. E naquele momento, gente, parecia que eu tava sozinha. Quando a dor era tanta, a dor do expulsivo, que nesse momento eu comecei a fazer aquela força do J, né? Aquela força onde você respira e dá aquela volta na respiração, que é a respiração do expulsivo. Então eu fazia força, porque eu sabia que tinha chegado a hora do expulsivo. Então eu comecei a mudar a minha respiração. Isso tudo foi técnica que eu fui aprendendo aqui no YouTube mesmo, estudando. E aí, eu me lembro que a médica veio e falou assim: Natália, calma. Eu falei: eu já tentei de tudo, eu não consigo mais. Ela falou: não, você não tentou de tudo. Vamos tentar mais uma vez, tá bom? Eu vou tentar usar em você o kiwi. O que é o kiwi? O kiwi é uma ventosa que ela coloca dentro de você, que ela consegue localizar a cabeça do bebê. O bebê tá bem baixo já. E aí ela consegue localizar, ela bota essa ventosa na cabeça do bebê. E tipo que tem um negócio em que ela vai puxar. Quando ela puxa, eu preciso fazer força. Calma, gente. Não é aquele negócio de ferro que era usado antigamente, tá? O nome é kiwi e é uma ventosa. Ela me mostrou esterilizada. Ela abriu na minha frente e falou: faz força. Só que antes dela botar a ventosa em mim, eu comecei a pedir pela anestesia de novo. Gente, pasmem. Eu não sabia que eu podia receber a anestesia de novo. Se foi algo especial, eu não sei. Só sei que, de tanto eu pedir, eles vieram e me deram. A anestesista veio e falou: olha, você tem certeza que você quer fazer uso novo da analgesia? Eu vou ter que aplicar no mesmo lugar. Pode dar dor local. Pode ser que te dê enxaqueca, porque seriam de novo no mesmo lugar, só que e de novo a mesma dose. Eu falei, eu com a da dor: não, pode aplicar, eu não aguento mais. Ela: tá bom. Gente, não dava tempo de esperar ela aplicar, porque eu ficava: ai, cadê? Eu não tô aguentando mais. A médica: calma, Natália, ela tá preparando ele do seu lado. Gente, olha, mas fica tranquila, que o Senhor te dá vitória. Como eu falei, a vitória é do povo de Deus. O Senhor tá ali. Foge do teu controle, mas não foge do controle dele. Você aguenta, você consegue. E aí, ela veio e aplicou em mim de novo. Nisso que ela aplicou em mim, por que eles me deram de novo? Porque eu já não tinha força pra botar pra fora. Deixa eu deixar algo claro pra você. Cada parto é diferente de um parto. No meu, eu cheguei a 10, mas ele não descia. Ele subia e descia, subia e descia. Tem mulher que chega a 10, nasceu. O meu caso foi diferente. Mas eu entendo hoje. O Senhor se mostrou muito fiel ali do meu lado. Porque no momento da dor, parece que Deus te desamparou. Você se lembra de Jesus na cruz? Ele orou 3 vezes no Getsemane. Porque ele falou: Senhor, se possível for, passe esse cálice de mim. 3 vezes ele orou. Mas contudo, seja feita a tua vontade. E lá na dor, no meio da dor, na cruz, o que Jesus falou pro Senhor? Meu Deus, por que me desamparaste? Então parece que nesse momento você tá sozinha, porque ninguém pode te ajudar. Mas o Senhor não tá. Ele tá ali com você. Ele tá ali te dando força pra você conseguir. Eu vi o Senhor ali comigo o tempo todo. Eu experimentei da bondade dele o tempo todo. E aí naquele momento que eu recebi o uso, né, da analgesia de novo, nesse momento ela falou: Natália, agora que você não tá sentindo tanta dor, vamos fazer força. Aí eu comecei a fazer força, até que chegou um momento onde ela falou: agora eu vou fazer o uso do kiwi, porque ela queria tentar assim o uso do kiwi. Ela foi lá, pegou o kiwi, colocou na cabeça dele e faz força. Quando eu puxar, você faz força. Ela puxou, fazia força. Ele não veio. Tentou de novo, ele não veio. Tentou de novo, ele não veio. Na última, ela falou assim, a médica literalmente cansada, porque ela tava ali puxando e nada. Ela: vou tentar pela última vez. Vamos, faz força comigo. Como ela falou isso, que era a última vez, eu tirei força da onde eu não tinha. Ela puxou, eu fiz força. Ela conseguiu pegar aqui nele. Nisso que ela pegou aqui nele, ela falou: eu peguei, consegui, faz força. Quando eu comecei a fazer força, aí ela puxou
E aí, gente, chegou o momento do nascimento. Finalmente ele nasceu. Pra glória de Deus. E nesse momento que ele nasceu, vou tentar não chorar aqui. Ela pegou ele, né? Botou pra cima de mim. E naquele momento que eu vi meu filho em cima de mim, que eu achei que as minhas forças se esgotaram, e aonde a força do Senhor precisou entrar em ação, nesse momento que ele colocou ela em cima de mim, aquele alívio de que, meu Deus, obrigada. Eu pensei que eu não ia conseguir, mas eu consegui. Na força do Senhor, naquele momento, vou botar pra vocês o vídeo do nascimento aí. E nesse momento eu virei pra ele e falei assim, que ela botou em cima de mim, eu virei pra ele e falei assim, a paz do Senhor, meu filho. A paz do Senhor esteja sobre você. Você é profeta de nações. Eu comecei a abençoar a vida dele ali, no meio do choro. Todo mundo ao redor ali motivado naquele momento. Não é nem motivada a palavra, Senhor, mas emocionado. É essa palavra, me perdoa. Emocionado, todo mundo ali com aquele alívio de que, ai, nasceu. Porque, gente... Nossa, só quem tá em uma sala de trabalho de fato sabe como é, né? É algo assim que é muito Senhor ali pra dar força pra mulher. E aí naquele momento foi tão lindo o nascimento dele, gente. Foi algo que me marcou profundo. Eu tenho um vídeo aí, eu demorei um mês pra conseguir abrir esse vídeo. E, gente, a própria médica que me ajudou, ela... Porque tinha 3 médicas, né? Uma médica tava com kiwi, que foi essa médica que chegou, e a outra médica que ficou comigo, mesmo no plantão, ela começou a tirar foto pelo telefone dela. Ela começou a filmar e me enviou tudo. Gente, eu queria uma fotógrafa. Mas não tinha como eu ter uma fotógrafa. Mas o Senhor enviou aquela própria médica pra poder fotografar e filmar tudo que vocês estão vendo aí. Que a paz do Senhor esteja sobre ti. Eu te abençoo, meu filho. Você é profeta de nação. O meu bebê. Gente, eu queria poder falar mais com vocês, mas o vídeo não pode ficar muito grande, né? Então, se vocês querem que eu conte detalhes que eu não contei aqui, escreve no comentário que eu faço um vídeo pra vocês falando dos detalhes que eu não contei. Mas, gente, foi pura bondade do Senhor. Foi pura bondade dele. Eu tô aqui com a Bíblia na mão. A espada aqui na mão. Nem acredito que eu consegui chegar até o encerramento, a parte final. Mas um dos versículos que me acompanhou durante o final da minha gestação, até o parto, que o Senhor me deu em uma noite que eu estava muito aflita, muito preocupada em relação à questão de qual parto seria, o Senhor me deu o Salmo 121, que declara assim, eu vou ler para você do final, diz assim, versículo 7. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para todo sempre. Ali o Senhor me trouxe a certeza e a paz que assim como meu filho foi bendito ao entrar, ele também seria bendito ao sair. E essa palavra, ela trouxe alívio do céu para mim. No momento que eu entendi que o que o Senhor tinha preparado para mim era o parto normal, eu senti um certo temor. E essa palavra trouxe paz ao meu coração. Como se o Senhor estivesse falando para mim, minha filha, eu te guardarei de todo mal. Assim como teu filho foi bendito ao entrar, ele será bendito ao sair. Assim como eu plantei ele no teu ventre, e estou guardando a formação dele, ele vai ser bendito ao sair, ao nascer. E ali o Senhor envergonhou todos os planos de Satanás. Ali o Senhor desembaraçou todos os inimigos. Tudo aquilo que o diabo tentou arquitetar contra a minha vida, contra o parto do meu filho, foi desfeito. O Senhor envergonhou mesmo os planos do inimigo. Porque gerar um filho é uma batalha espiritual muito grande. Colocar o filho no mundo é uma batalha espiritual muito grande. O inimigo tá o tempo todo ali tentando armar laço. O tempo todo. Mas o Senhor guardou. E com essa palavra eu finalizo esse vídeo aqui. E eu deixo pra você uma mensagem de fé do Senhor. Assim como você foi bendita ao gerar esse bebê no teu ventre, e você também será bendita no nascimento desse bebê, quando esse bebê nascer. Fique em paz. Aquele que permitiu que você gerasse, ele te trará paz ao nascimento também. Assim como seu filho foi bendito ao entrar no seu ventre, com a permissão, talvez você não queria, talvez você não esperava, mas o Senhor já tinha um plano.
todo bebê, toda vida, o Senhor permite que nasça, que você gere dentro de você. O Senhor já sonhou com essa criança muito antes dele colocar ela em você. Muito antes desse bebê muito antes de você conceber, muito antes de você gerar. O Senhor sonhou com essa criança. Você vai gerando filhos para a glória de Deus. Talvez você é mãe do, não sei, do terceiro filho, do quarto. Talvez você não esperava, talvez aconteceu. O Senhor não erra. Ele não erra. O seu bebê, ele é bendito. Ele é bendito do Senhor. Não tenha dúvida disso. Então fique em paz. Descanse seu coração. Vai dar tudo certo, seu parto vai ser lindo. A bondade do Senhor vai estar lá te esperando. O Senhor já preparou o lugar. Ele já preparou a equipe médica. Ele já preparou tudo para que o nome dele seja glorificado. Fique em paz. Ele não erra. Salmo 121. Até hoje eu declaro sobre ele, sobre a irmã dele. Como eles vão dormir, eu declaro. Eu oro, como eles vão dormir, eu oro. E eu falo, Senhor, eu viro pro Teodoro e eu falo, meu filho, aquele que te guarda não dorme. Salmo 121 sobre a tua vida. Eu estendo a mão sobre o quarto da minha filha e eu falo, minha filha, aquele que te guarda não dorme. Salmo 121 sobre a tua vida. E essa palavra, ela me acompanha até os dias de hoje. E vai me acompanhar até que o Senhor volte. Se o Senhor não guardar, não tem quem guarde. Esse medo de acontecer algo, de como que vai ser, aquieta teu coração. Se o Senhor não guardar, ninguém guarda. Descansa teu coração. Vai dar tudo certo. Bendito foi ao entrar, bendito será ao sair, em nome de Jesus. Um beijo no coração, gente. Esse foi o relato de parto. E quero te pedir algo. Foi desafiador gravar esse relato de parto. Então, se você puder deixar o seu like, deixar o comentário, compartilhar para alguma mãezinha, eu tenho certeza que você vai me ajudar muito e você vai acalmar o coração de alguma mãe, porque a Bíblia fala que aquele que recebe alívio, aquele que leva alívio, alívio receberá. Então seja um instrumento do Senhor para enviar o alívio da parte dele. Tchau, gente!